Fala galera concurseira! O mapa mental de hoje é referente à disciplina RID-DF, principalmente aí para você que não mora no Distrito Federal e tem uma certa dificuldade com essa disciplina. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à região integrada do desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, conhecida como a RID-DF. Primeiramente nós temos um mapa aqui à disposição, caso vocês queiram dar uma olhada onde fica cada município aí da RID, caso a Blanca venha querer também inovar, vocês podem estar dando uma olhada, mas aí não vou focar em si aqui dentro do mapa. Brasília, Distrito Federal, é a capital do Brasil. Foi construída dia 21 de abril de 1960. Conceito: é único, híbrido e sui generis. É regido por lei orgânica e construída a partir de um planejamento moderno. É uma metrópole nacional, é uma cidade polinucleada, atípica e diversificada. Possui governador, mas não vereadores. Possui função política e administrativa. Área de Brasília é 5.779 km². Não pode ser alterada, é inconstitucional. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da República a estabelecer uma área de 14.000 km² do Planalto Central, a ser demarcada para a transferência da futura capital. Economia: nós temos a primária, secundária, terciária e a quaternária. A economia de Brasília, o foco dela principal é a terciária. A economia primária, referente à agricultura. Temos as principais, que é de milho, soja, feijão, cana-de-açúcar e trigo. A secundária refere-se à indústria. A terciária representa 95% da economia de Brasília, referente ao comércio e prestação de serviço. É a terceira cidade mais rica do Brasil. É a maior renda per capita. PIB, menor apenas que Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria do emprego é fornecida pelo mercado privado. E a economia quaternária é referente à tecnologia. População: é a terceira cidade mais populosa do Brasil, aproximadamente 3 milhões de habitantes. A maioria do sexo feminino. Idade média nas casas dos 30 a 35 anos. A maioria é parda. Área metropolitana de Brasília, representada pelo Distrito Federal mais 12 municípios goianos. Nós temos Formosa, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Alexânia, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho e Lusiânia. A Unesco inscreve em 1987, declara Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela sua importância e por seu valor arquitetônico. O IPHAN realiza o tombamento em 1990. Tombou o Plano Piloto como Patrimônio Histórico Nacional. O objetivo é preservar as características essenciais que caracterizam seu projeto urbanístico. O Distrito Federal é a menor unidade federativa do Brasil. É uma pessoa jurídica de direito público interno. É um ente federal, não tem capital. Consiste em um território autônomo. É a oitava maior economia do país. Cerca de 90% da economia da RID está no Distrito Federal. Tem mais de 500 mil habitantes por quilômetro quadrado, apresentando alta densidade populacional. É vedada a existência de municípios no interior do Distrito Federal. Política: Distrito Federal elege 3.824, 3 senadores, 8 deputados federais e 24 deputados distritais. Governadoras mulheres é o MMA: Maria de Lourdes, Márcia Kubitschek e Arlete Avelar. Israel Pinheiro foi o primeiro prefeito de Brasília. Hélio Prates foi o primeiro governador de Brasília. E Joaquim Roriz foi o primeiro governador eleito de Brasília. Aspectos geográficos. O Distrito Federal é o berço ou o divisor das águas. Nós temos as regiões hidrográficas referentes ao Tocantins-Araguaia, ao São Francisco e ao Rio Paraná. E as bacias hidrográficas nós temos o Maranhão,
que desaba no Tocantins Araguaia, o Rio Preto, que desaba no Rio São Francisco, e nós temos as bacias do Lago Paraná, Lago Paranoá, do Corumbá, do São Marcos, do São Bartolomeu e do Rio Descoberto, que desaba no Paraná. Bacias hidrográficas que cortam o Distrito Federal. Nós temos o Maranhão, o Rio Preto, o São Bartolomeu, o Rio Descoberto, o Lago Paranoá, o Corumbá e o São Marcos. Principais barragens responsáveis por abastecer o Distrito Federal são o Descoberto, que é localizado em Brasilândia, e a Santa Maria, que é localizado no Parque Nacional de Brasília. No Planalto Central, situam-se as cabeceiras de 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. A do Paraná, referente aos rios São Bartolomeu e Descoberto. A do Tocantins Araguaia, do Maranhão. E a de São Francisco, Rio Preto. Atualmente, essas bacias passam por um forte processo de degradação, devido a 2 aspectos diretos: a utilização excessiva da agropecuária e a ocupação irregular do solo para fins urbanos. A dispersão de água no Distrito Federal é muito acentuada, dada a composição dos solos, a formação de cangas e o relevo planáltico. O clima do Distrito Federal é tropical de altitude ou semiúmido, tropical de savana, com 2 estações bem definidas: verão chuvoso, outubro a março, e o inverno seco, abril a setembro. As chuvas é formada na Amazônia e no Oceano Atlântico, linha do Equador. Chuvas convectas, chuva de verão, ocorrem em razão da diferença de temperatura nas camadas próximas à atmosfera terrestre. Também são conhecidas como aguaceiros tropicais de fim de tarde. O relevo é constituído por planaltos de topografias suaves, planícies e várzeas, características típicas do cerrado, que possui terreno bem plano ou com suaves ondulações. Possui altitude média de 1,1000 metros. A vegetação é representativa pelo cerrado, também conhecido como savana. O solo é o principal fator limitante do cerrado. Mata de galeria e mata ciliar integram parte da paisagem do Distrito Federal. Tipos de cerrado: nós temos o cerradão, o campo limpo, o campo sujo e o rupestre. O cerradão: árvores altas e não espaçadas. Elas estão amontoadas ou aproximadas. É uma formação florestal. O campo limpo, também conhecido como campestre, caracterizado por extensões de terra recobertas por plantas, principalmente herbácea e sem matas. Ocorre em terrenos planos, em vales e colinas. O campo sujo possui arbustos e subarbustos espaçados entre si. Geralmente estão sobre solos mais rasos, que podem apresentar pequenos trechos de rocha ou solos mais profundos, mas pouco férteis. O rupestres, também conhecido como rupícolas, é encontrados sobre topos de serras e chapadas, com afloramentos rochosos, onde predominam ervas, gramíneas e arbustos. A história de Brasília. Aí aqui nós temos a história desde do tempo inicial, constituindo aqui por datas, mas nós vamos focar em cada uma aqui especificamente. José Bonifácio de Andrade Silva é considerado o patriarca da independência. Foi o que idealizou o nome Brasília ou Petrópolis, sugestão para a capital, Paracatu. Francisco Adolfo de Van Hagen defendeu que uma nova cidade fosse construída na região em que se situam as Lagoa Feia, Formosa e Mestre d'Armas, ou Lagoa Bonita. A Lagoa Feia é localizado em Formosa. Formosa, localizado em Planaltina de Goiás. E a Mestre d'Armas, ou Lagoa Bonita, é localizado em Planaltina, dentro das estações ecológicas de águas emendadas. Razões ou justificativas: maior integração entre as cortes e as províncias. Posição estratégica em relação à distância do mar e das investidas de esquadras inimigas. Salubridade da região. Clima capaz de atrair colonos e estrangeiros. Sugestão para a capital. Imperatória. Sonho de Dom Bosco, considerado como santo italiano. Entre os graus 15 e 20,
havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Lúcio Costa é o arquiteto e urbanista. É o vencedor do concurso público promovido por Juscelino Kubitschek, conduzido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. É o autor do projeto urbanístico de Brasília, que previa 2 eixos que se cruzariam, um para os prédios públicos e outro para as residências. As cidades satélites não estavam previstas. Crítica ao projeto: a inexistência de especificação das estradas regionais de ligação às possíveis cidades satélites e proximidade do aeroporto. O Lúcio Costa projetou o plano piloto, referente à Sul e Asa Norte, e possui 4 escalas, formato de libelo. Nós temos as escalas monumental, residencial, bucólica e agregada. A monumental é essa escala referente ao centro. A residencial é essa escala referente aos pontos aqui lateral. A bucólica representa as áreas verdes. E a agregária é o ponto de conveniência, que fica logo no centro. Missão Cruz, nomeado por Floriano Peixoto em 1892. A Missão Cruz foi o processo de demarcação da área onde seria construída a nova capital brasileira, realizada pela Comissão Exploradora, liderada por Luiz Cruz. Modelo adotado, norte-americano, prática estudanense do quadrilátero. Sugestão para a capital: Veracruz. Lago Paranoá. Foi constatado no relatório da Missão Cruz e proposto por Auguste Marie-François Glazure. Objetivo: lazer, diminuir a temperatura local, produção de energia elétrica, aumentar a umidade do ar, umedecimento, e fator estético referente ao embelezamento da paisagem. Localização: centro de Brasília. Recebe água do rio Descoberto e dos córregos Gama, Riacho Fundo, Bananal e Tortô. Área: quadrilátero de Luiz Cruz, 14.400 km², referente a 90% 60. A missão Djalma, referente à missão Poli Coelho, nomeada por Eurico Gaspar Dutra em 1946 para 1948. Realizou a confirmação do quadrilátero da missão Cruz. Israel Pinheiro foi o engenheiro, foi aquele que dirigiu as obras. Oscar Niemeyer é responsável pelos projetos que conferiram à arquitetura de Brasília traços modernos e singulares. Foi convidado por Juscelino Kubitschek para participar da construção da capital do Brasil. Obras fora do plano piloto: Casa do Cantador e Torre de TV Digital. Mariana Perretti foi a única mulher que compôs a equipe de Oscar Niemeyer. Juscelino Kubitschek. 31 metas. Brasília era a meta síntese, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como energia, transportes, produção agrícola, indústria e educação. O principal plano do governo era o Plano de Matas, realizar 50 anos em 5. Mensagem de Anápolis. Pedia autorização para fazer a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, que é uma empresa pública construída em 1956. Israel Pinheiro foi o primeiro presidente da Nova Cap. Nova Cap. Com sua criação, o governo assegurou a posse das terras desapropriadas e a possibilidade de organizar a divisão social do espaço urbano, isto é, distribuir a moradia de acordo com a posição na burocracia civil e militar e com o nível de renda de famílias. Práticas utilizadas: leilão de terras, doação de lotes, venda das letras imobiliárias Brasília e construção de edifícios de apartamento de acordo com a hierarquia burocrática. Objetivo da Nova Cap: realizar execução das obras de interesse da cidade, tais como planejamento e execução de serviços de todo o tipo, venda, permuta e desapropriação de imóveis. Foi constituído pelo governo federal para planejar e executar a
construção de Brasília em seus diversos aspectos. Getúlio Vargas contratou 2 empresas para obter fotos aéreas com a finalidade de escolher o melhor lugar para localizar Brasília. Foram definidos em 1953 5 locais referentes aos condicionantes físicos, que são o Sítio Amarelo, o Sítio Verde, o Sítio Azul, o Sítio Vermelho e o Sítio Castanho, que foi o escolhido. Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense, 1808, em Londres. Era um jornal clandestino. Assis Chateaubriand, fundador do Correio Brasiliense de Brasília. Motivos da transferência da capital para o interior: segurança, desenvolvimento, povoamento do interior e salubridade. A RID. Composição: é o Distrito Federal, mais 21 municípios goianos e 4 mineiros. Compõe 33 municípios. Nós temos a Lusiânia, o Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás, Cocalzinho, Formosa, Corumbá, Pirenópolis, Abadiânia, Alexânia, Cabeceiras, Vila Boa, Mimoso, Água Fria, Padre Bernardo, Alto Paraíso, Cavalcante, Flores, Goianésia, São João da Aliança, Vila Propício, Niquelândia, Simolândia, Barro Alto, Alvorada do Norte e os 4 mineiros, que é o mnemônico chamado Cuba. Estamos aqui em cima, que é o Cabeceira Grande, Unai, Buritis e Arinos. A RID é uma área metropolitana e heterogênea. Não possui personalidade jurídica própria, criada em 98 pelo governo de Fernando Henrique. A Lei Complementar de 94 de 1998 autorizou o Poder Executivo a criar a RID. Também a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do DF. E a criar um Conselho Administrativo, com a RID, para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RID. Considera-se de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e geração de emprego. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do DF, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para a unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangendo tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados, especialmente em relação a tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda, linhas de créditos especiais para as atividades prioritárias, isenções e incentivos fiscais em caráter temporário de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão de obra, os programas e projetos prioritários para a região, com especial ênfase para os relativos à infraestrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos de natureza orçamentária que lhe forem destinados pela União na forma da lei, de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, pelos estados de Goiás, de Minas Gerais e pelos municípios, abrangidos pela região integrada de que trata esta lei complementar, e de operações de crédito externas e internas. Os municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento de território de município passarão a compor automaticamente a RID. A União poderá firmar convênios com o Distrito Federal, Estado de Goiás e de Minas Gerais e dos municípios, com a finalidade de atender o disposto nessa lei complementar. O objetivo da RID é promover projetos de desenvolvimento econômico e melhorias em políticas públicas na escala regional, realizando a viabilização de sistema de gestão de funções públicas de interesse comum dos municípios abrangidos. O entorno de Brasília não possui autonomia econômica, é dependente de Brasília. A população, município da RID, somados, possui 1,5 milhões de habitantes. A RID mais a Brasília DF
aproximadamente 4,5 milhões de pessoas, 3 milhões de Brasília e 1,5 milhão da Rede. É a quarta mais populosa aglomeração urbana do país, atrás apenas das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Conselho Administrativo da Região Integrada, conhecido como CORRID, coordena as atividades a serem desenvolvidas na rede. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi a fusão do Ministério da Integração mais da Cidadania, tem a competência para realizar a gestão da rede e é vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDEC. Composição do CORRID. Nós temos o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o presidente. Nós temos o secretário executivo do Ministério da Casa Civil, do Ministério da Justiça, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério da Educação, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo do Presidente da República, do diretor superintendente de SUDECO, 3 representantes do Distrito Federal, 1 do Estado de Goiás, 1 do Estado de Minas Gerais, 2 representantes dos municípios do Estado de Goiás que integram a rede e 2 representantes dos municípios do Estado de Minas Gerais que integram a rede. A Secretaria Especial de Políticas Regionais é responsável por articular programas e projetos prioritários para a rede. Regiões administrativas, também conhecido como núcleos urbanos ou cidades satélites. Há mais gente trabalhando nas regiões administrativas do que no plano piloto. Possui um total de 33 RAs, que são o Plano Piloto, o Gama, Taguatinga, Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, também conhecido como Cidade Livre, Antiga Cidade Livre, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Antiga Cerâmica, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, também conhecida antigamente por Lonalândia ou Sacolândia, Águas Claras, Riacho Fundo 2, Sudoeste ou Octagonal, Varjão, Parcoeiro, Esqui Estrutural, que é o setor complementar de indústria e abastecimento, Sobradinho 2, Jardim Botânico, Itapuã, a CIA, que é o setor de indústria e abastecimento, Vicente Pires, Fercal e as duas últimas RAs criadas, que é a Sol Nascente Pôr do Sol, desmembrado de Ceilândia, e a Arniqueiras, desmembrado de Águas Claras. Conceito. As regiões administrativas têm natureza de órgão e sua criação ou exclusão é através de lei de iniciativa do governador com respectiva aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, com maioria absoluta dos deputados. O administrador é indicado pelo governador do Distrito Federal e são de livre nomeação e exoneração. Conforme a lei orgânica, a lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Com relação aos agrupamentos das RAs. Grupo 1 é o de alta renda, é o Plano Piloto, o Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parkway e Sudoeste Octagonal, que possui renda domiciliar média de praticamente entre 15 a 16 mil reais. Grupo 2, média alta renda. Nós temos a Águas Claras, Candangolândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Sobradinho 2, Taguatinga e Vicente Pires, com renda domiciliar média de R$ 7 a R$ 7.500. Grupo 3, média baixa renda. Nós temos Braslândia, Ceilândia, Planaltina, Riacho Fundo 2, a CIA, Samambaia, Santa Maria e São Sebastião, com renda domiciliar média aí de R$ 3.000. E o grupo 4 de baixa renda é o Fercal, Itapuã, Paranoá, Recanto das Emas, Esqui Estrutural e Varjão, com renda domiciliar média aí de R$ 2.500. As regiões mais populosas é a Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Plano Piloto e Planaltina.
Os municípios mais populosos da rede são justamente aqueles que estão mais próximos do DF. Primeiras regiões administrativas é o Plano Piloto, Taguatinga, Gama e Sobradinho. Com relação às regiões administrativas, Plano Piloto é formada por parte da área tombada de Brasília, conhecida como Plano Piloto de Brasília, e pelo Parque Nacional de Brasília. Foi escolhido através de um concurso. O Plano Piloto concentra em torno de 47% dos empregos. Braslândia, Pico do Roncador ou Rodeador. É localizado na Serra do Sobradinho. É o mais elevado do Distrito Federal, com 1.341 metros acima do nível do mar. Em Braslândia, localiza-se o Rio Descoberto e se destaca pelo Morango. É a região administrativa mais distante do Plano Piloto. Sobradinho é uma cidade serrana. Localiza-se em uma serra. Planaltina, antigamente era conhecido como Distrito de Mestre d'Armas. Localiza a Pedra Fundamental de Brasília, que foi fincada em 7 de setembro de 1922. E também localiza a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Ocorre um fenômeno único da união de duas grandes bacias da América Latina, a Tocantins-Araguaia e a Platina. É uma reserva biológica de manutenção ou preservação do Cerrado, declarada pela Unesco área nuclear de reserva da biosfera do Cerrado. Em Planaltina, concentra-se as principais lavouras de soja, tendo destaque para os grãos, as frutas, os hortifrutigranjeiros e as hortaliças. O Gama, localiza-se o presídio feminino. Assemelha-se a uma colmeia, devido ao seu formato hexagonal. Samambaia, localiza-se o aterro sanitário do Distrito Federal. Santa Maria, compreende as áreas da Marinha, Saia Velha e o polo industrial de JK. São Sebastião, antiga cerâmica, localiza-se os presídios da Papuda e o Presídio Federal. Recanto das Emas, localiza-se o povoado chamado Água Quente. Candangolândia, conhecida antigamente por Lonalândia, Sacolândia e a Velha Capri, foi desmembrado do núcleo bandeirante, é a cidade-mãe. Águas Claras, foi desmembrado de Taguatinga e possui um potencial gastronômico. O setor complementar de indústria e abastecimento integram a cidade estrutural e a cidade do automóvel, também conhecida como esqui estrutural. E por fim, nós temos a região chamada Fercal, destacada pela produção de cimento e calcário, possui uma das maiores arrecadações tributárias. É isso aí, galera. Esse foi mais uma comentário de hoje e até a próxima.